Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma vez nos reunimos para a oração. Já iniciamos o nosso momento, nos despojando do nosso entorno e nos colocando na presença de Deus e pedindo a Ele que nos conceda a graça de que todas as nossas ações, que todas as nossas intenções sejam puramente usadas para seu serviço e para seu louvor. Temos uma graça especial, um exercício semanal, o qual estamos pedindo todos os dias nos nossos momentos de oração. Que minha fé aumente sempre mais. Nessa certeza de que eu posso estar compreendendo todos os dias como posso aumentar a minha fé, hoje vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 12. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e o levou a um lugar à parte, a uma alta montanha, e se desconfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e a outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus lhe ordenou: Não fale a ninguém sobre o que vocês viram antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É certo que Elias virá e há de restaurar todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio. E não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem deverá sofrer por causa deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este evangelho de hoje nos faz um convite a uma catequese profunda para compreender essa transfiguração de Jesus como uma teoria da glória. Ele faz um convite ao ápice da ressurreição. Jesus ele toma um cuidado de antecipar a seus 3 discípulos o que vai acontecer após a sua crucificação e morte. Para compreender essa passagem, eu listei 2 aspectos. Eu listei o primeiro aspecto como o sofrimento e a glória, e um segundo aspecto, a ação humana nos seus discípulos, nos discípulos de Jesus que estavam ali sendo como se tivessem sido escolhidos. Dos 12, Jesus tirou apenas 3 e foi para um momento íntimo de sua oração, de sua transfiguração. No primeiro aspecto, a gente percebe que é o sofrimento e a glória. Eu diria que é mais ou menos sofrimento e glória seria o quê? A dor e a alegria. Essa glória da transfiguração, que Jesus tinha uma intenção, mostrar aos seus discípulos que precisamos acreditar, que precisamos ter essa certeza que após a dor vem a bonança. Jesus estava querendo revelar a seus discípulos que em meio àquela tempestade, em meio a toda aquelas agonias e aquelas dores, ele queria dizer a seus discípulos que acreditassem, que tivessem a certeza que após toda aquela tempestade viria a bonança. Jesus ele vai, antecipamos que todos nós, antecipando aos seus discípulos nas entrelinhas, que todos nós precisamos passar pelo martírio da dor, assim como Jesus. A gente já sabia que era o próprio Deus encarnado, mas precisava passar pelo martírio da morte de cruz para depois ser ressuscitado.
Naquele momento eu percebo assim, eu vivencio esse momento como se eu estivesse lá e percebendo que Jesus tinha uma intenção, dar uma injeçãozinha de ânimo aos seus discípulos para acreditar que não podemos modificar o percurso da vida. Jesus queria preparar eles para a batalha que estava por vir. Temos aí essa certeza de que seria uma preparação para o enfrentamento do que está para acontecer. E também ele queria mostrar a eles que ele era um filho amado, que ele tinha uma intimidade profunda para com Deus. Mas a gente percebe também que o segundo aspecto, que vem como uma ação humana, que não é uma ação coletiva, Pedro tem naquele momento uma ação egoísta. Eu diria que quando Pedro faz o convite para Jesus permanecer com ele ali, com Moisés e com Elias nas tendas, ele é egoísta quando ele diz assim, como se nada mais tivesse importância. Jesus é o misericordioso, ele já reconhece que Jesus é o Filho amado de Deus, e até porque aquela voz falava sobre isso, então a gente vai percebendo que Pedro é egoísta. Permaneça aqui comigo. Aí Jesus vai lá e sabiamente corrige a Pedro, né, de uma forma bem tranquila, e vai fazendo sua correção, fazendo como se fosse lapidando Pedro. Eu quando vejo esse momento que a gente já viu, essa palavra, essa voz vi quando Jesus foi batizado, a voz que desceu, né? Jesus quando foi batizado no Rio Jordão, essa mesma voz, ela foi proclamada, esse é meu filho amado a quem eu me agrado. E agora, mais uma vez, aí eu vejo assim como essa voz de Deus anuncia que Jesus é o filho amado pela sua obediência, Jesus também tinha um agrado e um apreço por Pedro. Observe que Pedro age com uma ação humana e Jesus poderia ter dado no mínimo uns cascudos em Pedro, dizer não é assim que tem que ser. Não, sabiamente ele vai corrigindo pelo seu agrado, pela sua afeição que ele tem a Pedro, ele vai corrigindo. Pedro, volte e vá fazer tudo como tem que fazer. Volte e recomece. Vá, conclua a sua missão com seus irmãos. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos desfigurados, descaídos, nós estamos completamente sem atitude, sem ação, em meio ao desespero, e não conseguimos enxergar a luz de Cristo em meio às nossas vidas, assim como Pedro viu a luz de Cristo no momento da transfiguração. Ele viu a luminosidade, ele viu a presença viva do Deus, mas mesmo assim ele quis correr das suas responsabilidades. Nós, quantas vezes nos prostramos aos pés de Jesus em meio ao desespero, em meio às nossas dores, e queremos mudar os nossos percursos de nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós sejamos despertados, que a nossa fé desperte em meio à dor, em meio ao sofrimento, na certeza de que no nosso percurso, na nossa estrada, nós temos que passar por todo esse sofrimento, nós temos que passar por todo esse martírio para encontrarmos o nosso momento de transfiguração, do nosso eu para com Jesus. Que eu tenho uma certeza de que é através dessa transfiguração, é através desse sofrimento, é através dessas dores que nós vamos encontrar o nosso anseio e desejo da ressurreição, assim como Jesus, pela morte de cruz, ele foi contemplado pelo agrado, pela paciência que teve, pela obediência que teve de passar pelo seu trajeto de vida. Nós também tenhamos essa paciência, que nós também
encontremos no nosso sofrimento pelas estradas da vida, nós encontremos essa transfiguração, nós tenhamos esse momento íntimo para com Deus e compreendamos que somos filhos amados de Deus. Aqui termino esse vídeo dizendo a vocês que reflitam o Salmo 144, 145, que aprendam no seu deserto, aprendam na sua intimidade, no seu eu interior, a viver plenamente esse amor de Deus, encontrar essa luz que é o próprio Jesus. Fiquem com Deus, até o próximo encontro, que Deus permita que sejamos também sal e luz nessa vida, assim como Jesus era para conosco. Até breve, se Deus quiser.